Olá, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um Minuto de Graça, mais um dia, mais uma semana para agradecer ao Senhor pelas suas ricas bênçãos, pela sua glória sobre nossas vidas. Espero que você esteja bem, porque hoje eu venho falar de um assunto que eu acredito ser a base para tudo na nossa vida, para tudo que nós queremos conquistar e alcançar. Hoje eu venho falar sobre o poder da fé. Você tem fé? Eu acredito que todo ser humano ele tem fé. Tem uma medida de fé, seja ela uma fé natural, uma fé para acreditar em milagres, mas também uma fé física, né? Aquela coisa que a gente, aquele sentimento de eu vou conseguir, eu vou alcançar. Uma pessoa que acredita em si mesma, isso também é um tipo de fé. Mas a fé que eu quero falar hoje é uma fé do sobrenatural. É uma fé que move a mão de Deus. E é interessante nós falarmos isso, a fé que move a mão de Deus. Porque eu costumo dizer que não é a dor que move a mão de Deus. Não são as lágrimas e o sofrimento que move a mão de Deus. Porque se fosse isso que movesse a mão de Deus, a gente não via no mundo tanta dor, tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo, né? Tantos hospitais lotados. Não são essas coisas que movem a mão de Deus. Essas coisas fazem parte de um mundo decaído. O mundo tereis aflições, faz parte deste mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos sempre uma referência de como prevalecer diante de tudo isso. Nós vamos olhar na Bíblia e a Bíblia está repleta de palavras que nos mostram o caminho para se sobressair a todas essas coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em em Hebreus, no capítulo 11, o Senhor diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Ou seja, a fé, ela é a firme convicção daquilo que os meus olhos ainda não estão vendo. E eu preciso entender a razão dessa fé e o porquê eu preciso ter fé. Em próprio Hebreus, em 11, verso 6, o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, hoje eu quero falar da importância da fé e do poder da fé. Porque tudo que nós queremos conquistar na nossa vida, tudo que nós queremos alcançar, nós precisamos de fé. Seja uma fé natural para romper nesse mundo natural, para alcançar níveis elevados, para alcançar crescimento em nossas vidas, em qualquer área. A primeira coisa que nós precisamos é acreditar. Acreditar que é possível, acreditar que vale a pena correr atrás, acreditar na força do nosso esforço quando se demanda o plano natural das coisas. Mas a fé do sobrenatural é aquela fé que vai mover a mão do Senhor em favor das nossas vidas, naquilo que nós almejamos alcançar, naquilo que nós precisamos. E é importante nós entendermos que para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos nos aproximar crendo, porque a Bíblia diz que é isso que agrada o coração do Senhor, que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é um Deus galardoador, um Deus presenteador daqueles que o buscam. Não basta nós chegarmos diante de Deus e trazer apenas um coração aflito, um coração sofrido ou um coração cheio de lamúrias e murmurações e reclamações e dor. Não é isso que vai mover a mão do Senhor. Existe uma força que move a mão do Senhor. E essa força se chama fé. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos encontrar vários exemplos. A Bíblia está repleta de exemplos, principalmente nos evangelhos, onde conta a história de Jesus e quando ele passava por essa terra. E nós encontramos muitas histórias de homens e mulheres que foram tocados pelo Senhor e que alcançaram milagres sobrenaturais, simplesmente porque creram. E eu acredito e meditava sobre isso hoje, enquanto planejava falar com você sobre fé, que tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso benefício está escrito. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, ela tem um objetivo, nos mostrar como viver, como agir, como realizar, como conquistar. Ela vai nos ensinar.
Então, a fé é algo que precisa ser realmente aprendida e ela precisa ser uma crescente em nós. A palavra de Deus diz assim: se tiveres fé, como um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a este monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Mas é importante nós entendermos que a Bíblia diz que o Senhor, Ele deu uma medida de fé para cada um de nós. Ou seja, não é algo que nasce só do nosso coração. Deus já colocou dentro de nós a capacidade de crer. Já existe dentro do nosso coração um espaço para a fé. Mas por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de crer? Porque nós muitas vezes se deixamos levar pelos nossos olhos. Muitas vezes nós ficamos paralisados e estagnados por aquilo que está diante de nós, pela dificuldade, pela dificuldade de alcançar aquilo que nós queremos, né? Pelas muitas coisas que muitas vezes nós temos que superar e muitas vezes também pela nossa mente. A nossa mente, ela é uma limitadora da fé, porque nós somos seres racionais. Tudo nós queremos encontrar uma explicação, uma maneira, uma justificativa. Como? Né? Como isso é possível? A primeira coisa que eu tenho que entender é que quando eu entro diante de Deus com uma postura de fé, eu não preciso entender o como. A fé não pergunta como, a fé ela acredita. A Bíblia diz que ela é a firme convicção, ela é a certeza daquilo que eu espero. Então, se é uma firme convicção, não importa o como. Mas por que muitas vezes nós boicotamos aquilo que nós queremos alcançar na nossa vida? Porque nós entramos no parâmetro do como, né? Eu quero encontrar uma explicação. Tá bom, Deus pode fazer, mas como Ele vai fazer? Deus pode mudar a minha história, mas como Ele vai mudar a minha história? Isso mostra já uma pitada de incredulidade, né? Porque quando eu pergunto como, eu quero encontrar uma base. Em que eu vou me alicerçar? Em que eu vou me agarrar para que eu acredite que isso realmente é possível acontecer? E é justamente aí o conflito da fé. Porque quando eu creio, eu não pergunto como. Não existe um como na fé. A fé, ela acredita e vai ser e acabou. O como é com Deus. O quando é com Deus. A maneira como vai ser feito é com Deus, não é comigo. A minha parte na história é crer. E é sobre essa verdade que eu quero trazer para o seu coração hoje. Por quê? Porque para tudo que nós queremos alcançar, seja em qual área da nossa vida, seja um problema financeiro, seja um problema espiritual, né, pessoal e espiritual, seja um relacionamento, um casamento que está precisando de um milagre para sobreviver às lutas e aos conflitos que existem, um filho com dificuldade, um problema de enfermidade que não tem saída, não tem um tratamento. Para tudo isso nós precisamos acreditar que Deus pode fazer. Isso se chama milagre. E quando nós falamos milagre, milagre não tem explicação. Milagre apenas acontece quando eu creio. E isso é tão realidade que eu quero contar para você uma história que está na Bíblia, né? Uma história muito conhecida que é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. 12 anos, a Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Tudo que ela possuía, ela já tinha investido na medicina da época. Aquilo que era dito como uma saída, como uma solução, essa mulher tinha buscado. Vamos ler na Bíblia? Isso você pode encontrar em uma referência de Marcos. Eu quero ler a partir do versículo 21 do capítulo 5. Começa a narrativa da história dessa mulher. Eu quero ler com você. Diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado.
tendo ouvido falar. E eu quero fazer uma pausa para falar sobre isso aqui. Tendo ouvido falar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Você entende que essa mulher ouviu falar. Ela ouviu falar de Cristo. Aí a Bíblia diz, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Observe que ela fez uma afirmação. Se eu tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Essa história é tremenda. Por quê? Porque essa mulher, ela botou algo no seu coração. Ela firmou uma convicção. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. Observe que ela escolheu acreditar. Ela escolheu se firmar nessa certeza de que se ela apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E é interessante nós falarmos sobre a narrativa dessa mulher, porque ela era uma mulher que sofria com uma hemorragia. Então, naquele momento, ela era considerada imunda. Ela era uma mulher que ela nem poderia estar no meio daquela multidão se as pessoas soubessem da sua situação. Ela precisava estar isolada, ela precisava estar separada. É por isso que essa é uma das razões pela qual ela vai se esgueirando por entre a multidão e passando por cima das dificuldades para tão somente tocar no manto de Jesus. Ela queria passar despercebida porque ela trazia com ela a convicção de que tocar em Jesus, tocar no manto de Jesus seria mais do que suficiente para que ela fosse curada. Que fé, né? Que fé tremenda dessa mulher. Ela assumiu essa convicção e ela foi em busca disso. A Bíblia fala que por no meio daquela multidão, ela foi lá e tocou o manto de Jesus. Ela acreditou. Ela simplesmente acreditou. Isso faz com que a gente medite sobre a importância de você colocar uma convicção naquilo que você espera alcançar. Quando nós estamos vivendo uma situação difícil na nossa vida, é difícil a gente firmar os nossos olhos e acreditar. Mas é isso que é a fé. É muito mais fácil nós sermos levados pela dor, pelos sentimentos, por aquilo que está diante dos nossos olhos. É muito mais difícil você ultrapassar aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Mas foi isso que essa mulher fez. Porque a Bíblia fala que essa mulher sofria dessa hemorragia há 12 anos. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha. E ela não havia melhorado. Ou seja, ela já tinha testado todas as coisas, agora ela precisava realmente de algo que fosse extraordinário. E a Bíblia diz que ela ouviu falar. Aqui é um ponto importante, ouvir falar. Por que nós precisamos ouvir a palavra de Cristo? Por que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus? Porque é esta palavra que vai gerar fé no nosso coração. E, gente, eu não estou falando de ouvir uma religião, eu não estou falando de nos agarrar a rituais, né? Não estou falando disso, eu estou falando de ouvir a palavra certa. Porque a gente ouve muita coisa. Mas a questão é o que nós estamos ouvindo. Aquilo que eu estou ouvindo está gerando verdadeiramente fé no meu coração. Porque eu posso ouvir muitas coisas, mas aí a atenção precisa estar naquilo que eu estou ouvindo. Esta mulher, ela ouviu a palavra de Cristo. Ela ouviu a respeito de Jesus, ela ouviu falar dos seus grandes feitos. E
aquilo que ela estava ouvindo gerou no seu coração a fé que ela precisava para viver o milagre. E nós precisamos atentar para isso. O que eu estou ouvindo? Então não é tudo que eu escuto, não é tudo que eu ouço que vai gerar fé, mas é ouvir a coisa certa. Porque a gente ouve muitas vozes, a gente ouve muitas pessoas. A própria internet, você ouve de tudo. Você ouve de todo tipo de mensagem, de todo tipo de pregador. Você ouve as coisas mais variadas possível. Mas a importância que eu preciso trazer para você hoje é que não é apenas ouvir qualquer coisa, mas é ouvir a palavra de Cristo. É isso que vai gerar fé no nosso coração. Fé para quê? Primeiro, para acreditar que é possível. Segundo, para passar por cima das dificuldades. Porque essa mulher, ela não levou em conta as dificuldades. Ela enfrentou. Ela poderia ter sido escorraçada daquele lugar, ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter sofrido danos piores ainda, mas ela passou por cima das dificuldades dela porque ela tinha uma convicção. Era a sua convicção que fazia com que ela enfrentasse aquela dificuldade. Porque ela estava determinada. Eu vou tocar o manto de Jesus e eu vou ser curada. Fé. Ela não buscou a atenção de Jesus. Isso aqui é um ponto que eu acho importante. Ela não buscou o olhar de Jesus. Ela não entrou na presença de Jesus cheia de autopiedade, ou trazendo consigo justiça própria, ou com lamento, ou com lamúria, dizendo, ai, tadinha de mim, Jesus, tem compaixão, estou sofrendo há tantos anos. Não. Ela não buscou a atenção do Senhor. Ela apenas determinou no seu coração, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas se agarram nesse sentimento de autopiedade, como se fosse isso que fosse tocar o coração de Deus. Ah, Deus vai sentir dó de mim e vai agir em meu favor. Não. O que vai mover a mão do Senhor é a fé. Observe que na história que nós acabamos de ler, Jesus não sabia nem quem tinha lhe tocado. Ele nem sequer sabia quem era aquela mulher. A Bíblia apenas diz, em outra versão, que ele sentiu que dele saiu poder para curar. Por isso que ele se volta para a multidão e começa a perguntar, quem foi que me tocou? Pedro diz, Senhor, mas a multidão toda te aperta e te toca e tu pergunta quem te tocou? A resposta de Jesus é forte, ele diz, eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aquela mulher nem precisou ser vista por Jesus para atrair o poder que emanava dele para receber a sua cura. Então, esse é um ponto que eu e você precisamos nos agarrar. A forma como nós encaramos a nossa realidade e como nós lidamos com isso, entre na presença do Senhor com a confiança de que se eu tão somente o tocar. Isso é um ponto que eu gosto tanto, e eu até anotei isso aqui, que ela não buscou que Jesus tocasse nela. Ela decidiu, tocar em Jesus. Você entende a diferença? Muitas vezes a gente está nessa saga, né? Eu não estou dizendo que isso não é importante, que nem em todos os momentos vai ser assim. Sim, pode ter momentos que o Senhor vai tocar. O Senhor vai usar alguém para te tocar, o Senhor vai usar alguém para te dar um abraço, o Senhor vai usar alguém para impor a mão sobre você. Não importa qual vai ser a forma como Deus vai trabalhar, mas o que importa é a forma como nós buscamos. E nesse momento, aquela mulher buscou tocar em Jesus. E essa é uma palavra que eu quero deixar para o seu coração. Busque tocar Jesus com a sua fé. Não busque apenas o toque dele, não se limite a buscar somente o que ele pode fazer, mas busque tocar o Senhor com a sua fé. Quantas vezes nós pensamos que a solução para a nossa vida é receber o toque de Jesus? Poucas vezes paramos para pensar que nos basta tocar em Jesus. Quando você toca Jesus com a sua fé, o milagre acontece. Observe a resposta de Jesus. Jesus disse, mulher, a tua fé te curou. Jesus não disse que eu te curei. Jesus disse, a tua fé te curou. Ele disse, vá em paz, você está livre do seu mal. Uau, que maravilha, né? Eu quero te encorajar hoje a tocar Jesus com a sua fé. Não importa qual é a situação que você está vivendo, não importa qual sejam as suas circunstâncias, não importa quão desafiadora ela seja, toque Jesus com a sua fé. Acredite,
Tenha convicção de que Ele pode fazer. Ele pode. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas eu sei que o Senhor pode mudar a sua circunstância. Se tão somente você tocá-lo com a sua fé. Não tenha autopiedade. Não tenha pena de si mesmo. Não entre na presença de Deus como se fosse um coitadinho, mas entre diante do Senhor com essa convicção. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Assim como aquela mulher. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. E a mão do Senhor, com certeza, vai se estender em seu favor. Por quê? Porque o Senhor não pode negar. O Senhor não pode se negar aonde há fé. Se você, eu estou dando um exemplo aqui, mas se você for ler a história de Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver vários exemplos de Jesus. Em todos eles, Jesus diz: vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É a fé, queridos. O milagre acontece quando nós cremos. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. O poder da fé, o toque da fé é que vai fazer a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero orar por você. Se você puder, aí onde você está, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Se não, receba pela fé esta oração. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor nos deu capacidade para acreditar. Neste momento eu decidi falar, Senhor Deus, sobre o poder da fé, porque eu sei que é a razão pela qual nós movemos a mão do Senhor. É quando nós acreditamos. Talvez haja nesse momento alguém com um coração contrito, com um coração quebrantado, que acredita que o Senhor pode mudar a sua circunstância, a sua situação, pode mudar a sua casa, pode mudar a sua família, pode mudar a história do seu casamento, pode mudar a história de alguém que esteja enfermo, precisando de um milagre. Talvez as notícias que têm sido recebidas sejam sem esperança. Mas hoje eu estou crendo, junto com esta pessoa, de que o Senhor pode. Nós estamos acreditando, nós estamos convictos de que aquele que se aproxima do Senhor com fé é impossível de não ser abençoado. E é por isso que nesta noite eu estou determinando a bênção e a cura, o milagre para a vida desta pessoa que nesse momento resolveu e decidiu acreditar que o Senhor pode fazer na sua vida. Que ela receba a bênção, que ela receba também, Senhor, a capacidade de crer, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe, tenha uma semana poderosa, cheia de fé e até semana que vem.